Senhor. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E quão maravilhoso é, né? Continuar podendo compartilhar um com os outros das maravilhas do nosso Deus. De um Deus que continua nos surpreendendo. Surpreendendo com coisas que esperamos, que clamamos, que pedimos, que desejamos. Mas mesmo assim, quando Ele faz, Ele ainda nos surpreende. E é este Deus que é digno de toda a nossa adoração e devoção nessa noite. Eu quero que vocês sentem adorando ao Senhor, porque quão bom é quando o Senhor nos junta para fazer um culto agradável a Ele. E é uma das coisas que o Senhor está requerendo de todos nós, que cada um de nós possa aprender a fazer um culto para Ele, não um culto para homens, não um culto para si. E a gente entende isso e a gente busca isso e de repente, quando nos vemos, estamos ali, não fazendo culto para Ele e perdidos, fazendo culto para pessoas ou culto para nós mesmos. Então nessa noite não é aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto, mas é aquilo que Ele quer e que Ele gosta. E que nesta noite nós possamos estar na presença dEle, louvando a Ele, né, com o coração grato pelo que Ele está fazendo na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão junto de nós. É maravilhoso ouvir um testemunho de um Deus que nos surpreende. Mas a experiência não é tão fácil assim. Para ter o impacto de um testemunho como esse hoje, não foi um dia desempregado, né? E não foi só o desemprego, foi uma ameaça de talvez nunca mais trabalhar. Então, não é fácil sermos testemunhos vivos da glória de Deus. Pedimos isso, mas nós não temos estrutura, muitas vezes, para sermos isso. Mas eu sei que este Deus tem promovido, Ele não causa situações para glorificar o nome dEle em nós, na nossa vida, nossas escolhas. A gente causa situações onde, se nós nos arrependermos, nos voltarmos para Ele, Ele vem, glorifica o nome dEle através dos conselhos daquilo que Ele pode fazer. Ainda nós servimos um Deus que abre porta onde não tem parede. Aleluia. Ele traz à existência aquilo que não tem como. Essa é a especialidade de Deus. E nesta noite, eu sei que cada um de vocês está vivendo o seu processo, está vivendo a busca de viver algo verdadeiro, novo, segundo a vontade de Deus. E talvez muitos estão aqui ainda sem conseguir isso, sem alcançar isso. E talvez, eu não sei, né, o Senhor tem nos chamado a conversar com Ele, conversar, abrir o nosso coração para Ele, perguntar para Ele as nossas dúvidas, perguntar para Ele aquilo que nós não sabemos, mas para Ele. E Ele, através da sua vontade, move pessoas, instrumentos, coisas para trazer as respostas. Ele tem nos chamado a uma vida de oração. Se a gente fala oração, parece que, né? Mas uma vida de conversa com Ele, de Ele fazendo parte da tua vida ali em tudo. Não Ele sendo só um Deus onipresente e onisciente, né? Ele vê, Ele tá, Ele sabe. Mas um Deus que participa da nossa vida. Um Deus que nós participamos da nossa vida a Ele. E nessa noite, o Senhor me deu uma palavra
dividir com a igreja, que está no livro de Mateus 9:16. Nesses dias onde o Senhor tem nos ajudado a estar com Ele, Ele tem promovido irmãos e irmãs para nos impelir, nos empurrar, nos constranger, sabe? A estar mais com Ele. Deito, lava, brava. Por um motivo ou outro, Ele tem nos levado a buscar Ele com jejuns, mas não jejuns hipócritas, não jejum sem fundamento, mas sim jejum com entendimento e por um motivo certo e com um propósito certo. Uma vida com Ele de reverência, de rendição, porque eu creio e eu acho que isso aqui por si só não é santo, mas aquele que está aqui quando nós nos juntamos torna o lugar santo. E aí onde Ele está, onde a terra é santa, a reverência é natural dentro de nós. O temor da presença dele nos constrange, a ponto de verdadeiramente nós ali, não estarmos como na sala da nossa casa, mas estar ali em temor, em cuidado, em zelo, porque ali é o lugar do encontro, porque aqui é o lugar que não é onde eu moro, e é onde nós aqui pagamos o aluguel para que o Senhor se encontre conosco, com o corpo, não só sabe, é o encontro dele com nós, não só comigo lá em casa. Esse lugar é o lugar onde a palavra se cumpre, a linguagem do céu, que não é eu, e é nós. E não é o nós que eu escolho, é o nós mesmo, nós, todo mundo escolhido por Ele, porque nós que escolho também, esse só me agrada. Então o Senhor me deu essa palavra e eu tenho orado já há dias sobre isso, e eu tenho perguntado para Ele, que é Mateus 9:16, que diz assim: nenhum homem põe remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. Essa palavra nós sabemos, o contexto dessa palavra, nós sabemos onde nós entendemos que é a palavra ali onde diz: não se põe vinho novo em odre velho. Isso tudo a gente já sabe, já tem essa ideia que o novo não cabe em coisa velha. Só que este versículo que o Senhor destacou para mim não falava de um odre, falava de uma roupa desgastada, de uma roupa furada, de uma roupa velha, e que simplesmente se colocaria um remendo novo, de pano novo, nessa roupa desgastada, esburacada, rasgada, e assim tá bom. Eu disse: Senhor, fui buscando dele, porque é algo que Ele está falando comigo, é algo que Ele está tratando em mim ainda, é algo que Ele quer construir em mim, quer construir em ti. Todos nós desejamos viver o novo de Deus, todos nós desejamos viver aquilo que Ele preparou para esses dias. Mas como isso será possível? Como vamos viver o novo de Deus quando não nos permitimos sermos transformados em algo novo? Queremos um remendo. Não, deixa eu dizer assim, até aqui tá bom, que tava esse buraco aqui que tá feio. Esse buraco aqui é que não tá funcionando. Só conserta isso aqui, sabe, Jesus? Isso aqui tá gritando, isso aqui já é visível. Esse buraco aqui. Não, meu querido. Jesus não veio para tapar buraco de ninguém. Jesus veio para trocar por completo as vestes. E veste representa muitas coisas. Através das vestes tu faz que declara para que lugar tu vai. Não é assim? Tá ali mais, um abrigo, uma coisa. Tá ali com um vestido longo de gala, salto, coisa arada. As vestes fazem que
Às vezes quando, né, as pessoas veem tudo lindo ali, né, mas, né, ô Jesus, coisa mais linda. Outro dia já vi, né, de camiseta, ali, abrigo, coisa. E aí a pessoa vem dizer, para Jesus, hoje eu me arrumei para Ele. Eita, aquilo é verdade, né? Mas tu já pergunta porque o que tem de novo aí? Quando as vestes estão novas, estão melhores, o que é que está acontecendo? Para onde que tu vai? Não é assim? Que festa é essa? Que casamento é esse? Que lugar é esse que tu está indo? E quando o Senhor me deu esta palavra, eu disse, Senhor, o que ainda em mim tem me desgastado? Aqui nós sabemos que Jesus está falando ali com os fariseus, está falando ali com os escribas. Sabemos que os escribas, né, eram aqueles que sabiam tudo das leis, entendiam tudo, né? Eles eram aqueles que escreviam as leis, eles ensinavam juridicamente as leis. E o outro grupo, né, os fariseus, era tipo uma seita, né? Era aqueles que praticavam todos os ritos, tudo aquilo que, né, eles eram praticantes. E o que me chama a atenção é que dois tipos, né, de gente que congregava no mesmo lugar, mas que não falava a mesma língua, se juntou para vir contra Jesus, né? Eu ainda falava com o Jonathan isso antes do culto. Aquele que é só palavra, aquele que é só lei, aquele que é só, né, palavra, e aquele que é só manto, e isso e aquilo, sabe aqueles que não parece que não falam as mesmas línguas, não se juntam para o bem. Às vezes se juntam para ir contra o bem. E Deus tem chamado a nossa atenção. Eles estavam juntos de Jesus e eles não conseguiam aprender com Jesus, porque queriam ensinar Jesus. E quando não queriam ensinar Jesus, queriam colocar Jesus numa situação constrangedora, fazer com que Jesus tivesse talvez dúvida do para quê e o que ele estava fazendo. Era essa a intenção deles. E quando nós vemos, a gente vai dizer assim, o que tem isso a ver comigo? E hoje o Senhor me levou para Mateus 23 e versículo 16, versículo 15, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, de novo eles ali, né? Hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazei 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Não, meu Deus do céu, vamos ler isso aqui de novo, meu Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrei mar e terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazei 2 vezes mais filho do inferno que vós. Gente, como essas pessoas que estavam dentro da igreja, servos de Deus, fazendo, pensar a obra, né? Ganhando pessoas. Como que aquilo que eles estavam fazendo era algo, não era algo bom? Como que alguém dentro da casa de Deus, como que alguém dentro do templo poderia fazer com que alguém fosse 2 vezes morto? Como assim? E para quem talvez nunca ouviu essa palavra prosélito quer dizer alguém que se converte a uma outra religião. Prosélito era tido como os gentios que se convertiam ao judaísmo. Eram as pessoas de outras religiões que os fariseus, os escribas iam em encontro para ganhar
como, né, membro da igreja deles, né? E ali eles ensinavam ali para eles tinham que cumprir aquilo que eles achavam que nem eles conseguiam cumprir, né? Eles tinham que passar pela circuncisão, eles teriam que fazer todos os ritos. E simplesmente esses prosélitos, que é uma palavra que poucos escutam, né? E eu tive uma experiência com esta palavra em 2022, no meu primeiro ano, quando eu estava 8 meses na Mevan. E eu tinha chegado naquele lugar e o Senhor disse: é um começo, não é recomeço, tu vai começar. Só que nós chegamos lá, então nós não trabalhamos em nenhum cargo, nenhuma posição, sabe? Nada, mas o chamado queimava em nós, né? Tudo que Deus construiu em nós estava dentro de nós. Eu podia não pregar no púlpito, mas eu pregava no canto da igreja para alguém a palavra que Deus tinha falado comigo. E ali eu fui convidada para participar ajudar a pastora, fazer curso, né, mulher única, tudo. Tipo assim, eu estava num lugar que eu não podia estar. Eu estava com os líderes, mas eu não era nada. Sabe quando... E eu fiz um curso chamado curso externo. E eu ia ser aluna naquele curso. Só que na moral elas me chamaram para eu também liderar, Joel. E na metade do curso eu não sabia se eu era aluna ou se eu era líder, entende? Eu não sabia, algumas coisas eu não podia saber que elas estavam organizando, porque eu estava participando. Então elas escondiam umas coisas de mim, porque eu ia ser ministrada naquela aula. Pensa na confusão. E numa das aulas que era sobre renovar a aliança, era ministrado algo sobre renovar a aliança. E naquele dia cada uma recebia uma aliança simbólica. E ali, né, renovava com Cristo. Não preciso te dizer que eu não recebi a minha aliança, porque, né, eu acho que elas esqueceram que eu era aluna. E naquele dia, pensando na confusão, eu disse: Senhor, quem eu sou? Senhor, eu não sou, né? Não consigo ser líder, não consigo ser aluna. Por que para mim sempre é assim? Por que eu não consigo ter um processo natural? Eu quero começar de novo, eu quero poder. Eu acho que todas elas tiveram, né? Elas foram alunas uma vez para depois ser líder. Por que para mim tem que ser tudo igual? E eu ali naquela briga com Jesus. E de repente, quando tudo terminou, vem a irmã, uma amada de Jesus, graças a Deus. Veio lá com uma aliança que não sei de onde que ela arrumou, que não era a minha, obviamente, né? E ela viu, ela percebeu que eu não tinha ganhado. De todas as líderes lá, ela teve essa sensibilidade. E ela veio, me abraçou e disse: que essa tua aliança nova. Mas sabe, tudo assim, embolado. E eu fui-me embora pensando: meu Deus, eu estou no lugar errado. Eu nem devia ter vindo para cá. Estou fazendo essa igreja. Que isso aí nem sei, isso aí não veio para acrescentar a minha vida. Estou mais perdida do que achada. Fala comigo, Jesus. E naquela noite eu tive um sonho. Jesus fala através dos sonhos. Naquela noite eu tive um sonho que eu pregava num grande lugar. E tinha pessoas de várias igrejas naquele lugar. Só que eu pregava sentada, Joel, e de olhos fechados. Terminei de pregar e todos vinham e elogiavam a palavra maravilhosa mas eu estava assim no sonho. E de repente, pessoas conhecidas de outra igreja vieram me abraçar ali. E de repente se aproximou um senhor que eu não conhecia e disse: eu quero orar por ti. E aí eu fui e fiquei no meio de uma roda. E quando aquele homem foi orar por mim, ele disse assim: Senhor, tira a mentalidade prosélita dela. Pensa, no sonho já me... Mas meu Deus, saído. Eu senti que ele estava me apontando eu. Nem sabia o que significava, né? E aí me fechei, nem ouvi quase. Ele me colocou de frente de um espelho. Eu mal olhava porque ele estava atrás de mim. Aquelas loucuras assim. E aí quando eu fui ali para contar para uma das amigas da outra igreja, eu disse: olha, tu vê esse cara ali. Veio e disse: né, Senhor, tira a mentalidade prosélita dela. Não, acróstica dela. Eu disse um outro nome que nem era aquilo.
Quando eu acordei, gente, eu tinha duas palavras na minha cabeça que eu nunca tinha lido e eu nem sabia o que significava, que era prosélito e acróstico. Isso não pode ter nada na Bíblia disso, né, gente? Você acha que pode? E eu fui para pesquisar e estava lá. Eu morri do coração. Eu disse: Jesus, o que é isso? Essa palavra existe na tua palavra, meu Pai, está aqui. E tu está falando comigo. E prosélito, ele significa recém-chegado, novo convertido, um forasteiro. Era assim que eu me sentia. E quando eu fui lendo o que significava isso, era exatamente o que descrevia o meu conflito, aquilo que eu estava vivendo naquele dia, naquele momento. E o Senhor dizia: o que é que o cara orou por ti no sonho? Tira dela a mentalidade prosélita. No primeiro já tive aquela resposta de tipo: eu não me sinto, eu não faço parte da casa, eu estou aqui parece de visita, eu estou aqui mas ainda não sou, né? Sabe aquele sentimento? Do novo convertido, que chegou ontem, não é nada ainda. Essa sensação, esse sentimento. E ali o pai, né, fazia com que aquele homem orasse, tira dela a mentalidade prosélita. Mas aí eu fui para pesquisar o que representava prosélito, onde o Senhor dizia que eram mortos duas vezes. Prosélito era uma pessoa que se convertia a uma nova religião. Deixava de ser, vamos dizer que deixou de ser católico e passou a ser crente. Deixou de ser espírita e passou a ser crente. Deixou de ser bandista e passou. Só trocou de religião. Prosélito é uma pessoa que só segue regras, ritos, simplesmente só segue normas, só o pode e o não pode, mas não muda nada. Quantos de nós, prosélito é também aqueles que são novos convertidos e que querem ganhar membros para a nova igreja, não fazer discípulo, sabe, membros para a nova igreja. Prosélito é a mentalidade de novo convertido, daquele que não tem um compromisso profundo com Cristo. Prosélito é aquele que não vive a verdadeira transformação. E aí fui para pesquisar qual era a diferença de prosélito e discípulo. Aí, né, só piorou. Porque prosélito verdadeiramente é uma pessoa que é imatura, é nova, só segue regras e trabalha para uma igreja, ganhando membros para a nova seita, para a nova igreja, para o novo dele. Aquele que faz discípulos é aquele que apresenta o Cristo que transformou sua vida. Aquele que faz discípulo é aquele que leu, que estudou, que buscou todas as leis, todas as regras, todos os ritos, e ali foi transformado por isto. E com a sua transformação, ele ajuda outros a serem transformados, dizendo: ei, é possível. Cristo não é uma religião, Cristo não é uma igreja, Cristo é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus dentro de nós, transformador. Cristo mudou a minha vida onde? Lá na Ceane. Cristo mudou a minha vida, se encontrou comigo lá na Ceane, lá onde eu estou indo. Mas foi Cristo que fez isso. Porque cheguei naquele lugar, disse desse jeito, daquele jeito, e de repente Deus ali me desconstruiu. Porque nós viemos para o novo
mas não é para o novo. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida com Cristo. E você pensa assim, ó. Quando Jesus veio, não sei se vocês já pararam para pensar dessa forma. O que Jesus veio trazer quando Ele começou a pregar, quando Ele começou a fazer discípulos? Qual era a intenção dele? Quando Ele cumpriu o propósito, foi para a cruz e morreu lá. Para que Jesus veio? Para que Ele veio? O que Ele veio apresentar? Um novo Deus? Uma nova versão de Deus? Ou veio apresentar o Deus Pai? O que Ele veio trazer? Qual era a mensagem que Ele trouxe? E aí tu pode pensar, olha, agora isso aí não é para mim, porque eu me relaciono com o Pai, né? Deus Pai, tu sabe disso, tá lá, tá na tua cabeça, mas tu tem esse relacionamento com Ele? Porque ainda quinta-feira o Daniel pregou: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E aí tu pode pensar, o que tu entende por isso? Conhecerão a verdade vai me libertar. O que eu tenho ideia? Meu Deus, eu tenho que conhecer tudo que está escrito aqui, Jesus, queridos. Pensa agora na dificuldade. Não, eu troquei. Não, conhecerão a verdade está aqui, a palavra de Deus, eu tenho que conhecer tudo isso aqui. E conhecendo tudo isso aqui eu vou ser liberto. Sabe quando isso vai acontecer? Muito difícil. E aliás, né, como é que eu vou guardar quando eu chegar lá no final? Eu já nem me lembro mais o que eu li ali na frente. Como assim conhecerá a verdade vai libertar? Quem é a verdade? Quem se apresentou como verdade? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele conhecerão a verdade, conhecerão, essa palavra, ela tem um significado no hebraico como intimidade. Como um homem conhece uma mulher. Então, está escrito assim: terão intimidade com a verdade, que é Cristo, né? E Cristo, a verdade, vos libertará, não é isso? Só que nós queremos conhecer lendo, nós queremos conhecer vendo, nós não queremos conhecer deixando Ele ser um só conosco. Porque quando o Senhor vem e diz, ó, conhecer é a mesma coisa que ter intimidade, dois serem um, se encaixarem com as pecinhas certas. O máximo de uma intimidade é quando um casal ali entra numa noite de amor e se torna um só. Isso é a verdadeira intimidade. E somente ler as Escrituras e não conhecer a Ele, se relacionar com Ele, não há liberdade, não acontece. Eu só leio ela, porque muitos sabem muito, mas vivem pouco. E nessa noite o Senhor vem e fala conosco aqui nessa casa. O Senhor não te chamou para ser prosélito e nem para fazer prosélito. O Senhor te chamou para ser discípulo e fazer discípulo. E discípulo de quem? Não é da Doris, nem do Joel, nem do Billy, nem do Valmir, e nem da Lani, não, nem do Emanuel. Discípulo de Cristo. Tu deves procurar em mim o que tem de Cristo em mim. Tu tens de olhar para o Joel e achar Cristo nele. E aquilo que não tiver para o Billy, daí aquilo que tem Cristo nele, que ele representa Cristo. E aquilo não segue. Mas nós temos que procurar naquele que está em Cristo, Cristo nele. A mudança produzida pelo Espírito. Chegou de um jeito, mas está sendo transformado em
encontro, por esse poder que transforma vidas, por essa verdade que liberta, por essa verdade que transforma, por essa verdade que traz a vida. E nessa noite o Senhor tem nos chamado à responsabilidade, porque prosélito não tem responsabilidade. Novo convertido é uma visita. Só visita a casa, vem. O Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade com aquilo que vivemos com Cristo. E uma das coisas, talvez, que para mim foi muito difícil, foi chegar numa casa que eu não tinha um cargo. E que eu tinha sido preparada, sabe, Lânia? 33 anos eu fui preparada. E aonde eu fluía em cargos. Aí o pai zera tudo e diz: agora flui, querida. É tu que dizia que, né, não tem importância cargos, todo blá blá blá, sabe? O blá 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 que não era verdade. Porque se tu não tem o cargo, parece que tu não tem a responsabilidade. E ser discípulo não é um cargo. De todos nós, Cristo vai cobrar. De todos nós, Ele não vai dar, mas não. Nessa casa, Deus nos chamou a nos incentivar a viver verdadeiramente a nossa missão. O tempo do sacrifício, qual era o relacionamento do povo no templo? Era levar ali a oferta por gratidão, era levar ali o sacrifício, né, comprado, pago, para ali ser liberto, ou, né, para o pecado ser apagado. A relação que o povo tinha com Deus era para que Deus não se irasse com eles, e era para Deus abençoar. Eu sacrificava para Ele não se irar comigo e não me disciplinar, e eu sacrificava para ganhar a coisa dele. Meu Deus, não chegou nessa parte. Meu Deus. Como que é o teu relacionamento com o Pai? Por que tu está aqui nessa noite? Por que tu está buscando te endireitar? Para Ele parar de te tratar? Para Ele endireitar a tua vida? Para Ele te abençoar? Qual é o motivo que tu está aqui nessa noite? Qual é o motivo que tu está com Ele? A relação de prosélitos ou de um povo que não tem um relacionamento com o Pai, ainda é o relacionamento de Deus, que eu vou me sacrificar, sabe? Eu vou pagar tributo, eu vou me sacrificar, eu vou me torturar para obter e para ser o que Ele quer, assim, aparentemente. Os fariseus eram assim, né? Eu não posso hoje testificar de um Cristo que não funciona na minha vida. Eu não posso testificar de um Cristo que não muda uma pessoa de 58 anos. Eu não posso testificar que simplesmente nós nos ajuntamos aqui para fazer um culto para, sei lá, o quê? E continuarmos iguais. Não mudarmos com a presença santa do Eterno. Cada visitação Ele vem com um tratado, Ele vem com uma cura, Ele vem com uma mudança. Mas nós lutamos contra isso, nós insistimos em querer uma lista de pode e de não pode, de faz e de não faz. Isso não é relacionamento. Tem uma rei. Ah, Jesus. O que é relacionamento? Eu te pergunto, te avalia. Tu sai desse encontro com Ele, onde nós estamos num lugar consagrado, um lugar que somente é para Ele. Aqui é o lugar dele, santidade. Ele está aqui, eu me encontrei. Eu vim para fazer um culto para Ele. Eu vou sair daqui, que eu vou para casa sozinho. Eu vou deixar um santo aqui. Não, mas eu já vou vir terça, entendeu? E aí eu já venho também quinta. E aí depois sábado e sexta e quase todo dia.
Ah, mas aí tu vem e dá 1h30 com ele, e o resto, cadê ele? Onde ele está na tua vida? O relacionamento que ele quer comigo e contigo é algo constante. É o deitar e o levantar conosco. Ele deita na minha cama. Ei! Ele não narrou. Ele consola o teu coração quando ninguém consegue. Ele é um Deus que está no secreto do meu quarto. Ele é um Deus que está comigo ali. E não é uma coisa que ele faça, é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que chamar. Eu estou lavando a louça e se eu sinto que ele não está, ei Jesus, cadê tu? Ele vem. Não que ele não esteja, mas é como se eu esquecesse dele. Então esse estar com ele é tu estar ligado de mente. Um Jesus que anda contigo, que te aconselha e te acompanha, um Deus que quer fazer parte da tua vida e não quer que tu venha viver uma vida religiosa com ele. É ele que vai para a palavra contigo, trazendo a revelação segundo a tua necessidade. Eu não sei o que tu tem vivido de Cristo. Coisa mais linda é um culto como esse, onde cada um com o seu talento vem fazer um culto maravilhoso para ele. Não tem um domingo que antes de nós iniciarmos, nós não oramos juntos cada parte desse culto. Aquele que está no som, aquele que toca a bateria, aquele que toca aquele instrumento, eu nem sei qual é, aquele outro ali também. Aonde oramos para ser um só, para fazer uma coisa bonita para ele, meu Deus, eu quero ser um só. Ele veio nos tornar um nós nesse momento para ele. Porque quando nós saímos daqui, tu vai para tua casa, eu vou para a minha, e é um outro nós, né, Joel? É um nós mais perto. Esse nós aqui não é tão assim, mas esse nós traz a diferença. E quando nós estamos num só pensamento, num só objetivo, na presença dele, ele se manifesta e ele se encontra com todo aquele que precisa ser mudado e transformado. E nós estamos sendo chamados, convocados para ali fazermos discípulos. E eu dizer para alguém hoje, fazer discípulo precisa tempo. Não é vir aqui no cultinho pregar aqui, vir aqui cantar aqui, vir lá dar um seja bem-vindo na porta. Fazer discípulo talvez vai fazer tu ficar até um pouco mais tarde aqui no culto, se estender, não terminou, é muito importante o assunto, não, eu vou lá para casa. Mas para falar de Deus, né? Então tu vamos marcar um café, vamos, sabe, tu abrir mão do teu tempo, da tua rotina, por alguém que o Senhor ali toque em teu coração, para que tu venha ali repartir com aquela pessoa que tu estás vivendo. Não é dizer para ela o que ela tem que viver, é repartir com ela o que tu está vivendo. E talvez tu não tenha essa condição porque não está vivendo nada, porque está aí parado, estagnado, porque tu não quer crescer, não quer ter responsabilidade, não quer produzir. Quero dizer que bebê não gera bebê. Só maduros. Uma certa crescimento para gerar outras vidas. Nós precisamos crescer, e crescer requer responsabilidade, requer compromisso uns com os outros. E nessa noite eu gostaria muito de cada um que está nessa casa fazendo parte, aqueles que nos visitam. Nós estamos andando numa caravana rumo ao céu. Nós estamos andando numa caravana rumo ao céu. E nesse caminho alguns vão se distrair na estrada indo. Alguns vão tropeçar, alguns, né? Vai ter que alguém se importar ou abandonar o dito cujo, não, né? Mas vai ter que alguém se sobrecarregar, talvez por um tempo, ajudando aquela pessoa a prosseguir. Vai ter que tu, talvez, devia estar lá na linha de frente, vai ter que ficar um pouco para a retaguarda para poder acompanhar. Mas vale a pena. Vale a pena, porque
O Senhor escolhe quem faz parte desse grupo, não é eu nem tu. Mas Ele quer que cada um de nós venhamos nos importar uns com os outros. E o final deste caminho é o que importa. O caminho, ele é um caminho não muito fácil, mas vale a pena. Porque tudo aquilo que é fácil, a gente não valoriza, não tem peso, não muda as nossas vidas, não significa. Então tudo aquilo que custa, a gente valoriza. E nessa noite o Senhor vem te chamar a ter essa responsabilidade, não como tu idealizou, como foi formado lá na tua cabecinha. Ah não, o responsável por ganhar, né, pelos visitantes é os do comissão dos bem-vindos ali. O setor do acolhimento. Não aquele que recebe e dá um abraço. É só aquele que está lá na escala lá para ficar lá na porta. Nunca foi assim nessa casa, gente. Nunca foi assim. Deus podia no dia que essa casa abriu. Uma das coisas que mais o Senhor tem preservado é relacionamento. E relacionamento sem interesse. Sabe? Acreditando, não condenando, ajudando. Crendo naquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. Sabendo da importância que cada um tem nessa caminhada. Desde o primeiro dia não mudou. Então nessa noite, aqueles que fazem parte da casa, o Senhor tem te chamado, né, nesse setembro, hoje dia 7 de setembro, né, ali onde o Brasil, depois de 300 anos, sendo ali colônia de Portugal, ele se libera. O grito de independência, só que independência custa. Independência tem compromisso, tem responsabilidades. Tu quer ser livre, mas quer boa vida. Tu quer ser livre e quer segurança. E tu quer ser livre e quer a garantia, o provedor e tudo mais. Isso não é liberdade. Porque Deus renova aquela pergunta: tu quer ser livre? Ou tu quer segurança? Ah, mas eu quero os dois, né? Só que aquilo que te traz segurança é o que te aprisiona. Aquilo que te traz segurança é aquilo que tu paga tributo, que tu tem que te sujeitar, engolir. Tu quer ser livre. E eu tenho escolhido ser livre, dá medo, né? Mas Ele tem nos chamado a liberdade nele, com a presença dele, Ele provendo, cuidando e fazendo aquilo que hoje nós ouvimos esse testemunho. E eu creio que se eu desse oportunidade para muitos testificar aqui, o Deus provedor, o Deus transformador, o Deus que está fazendo coisas impossíveis dentro de nós, fora de nós, nesses dias, nesses meses. E Ele te chama a ser essa testemunha. Ele te chama a ser essa pessoa que vai dizer: é possível, está acontecendo. Não sei se tem pessoas aqui que não estão participando do PG. Tem PG para jovens, tem PG para casais. Vai ter PG misto em nome de Jesus. Vai ter PG de amigos. Vai ter PG à medida que aparecer as pessoas que se importam. Só que nos PG Deus tem em cada encontro mostrado o que Ele está fazendo dentro de nós. É a oportunidade que tu tem de saber da pessoa. E não é tu perguntando, é ela compartilhando. Aí vem o tema lá e a pessoa já vem com o testemunho, tu não vai acreditar. Só que está na minha vida. 40 anos, 39 anos, Jesus. Aí tu pensa, meu Deus do céu, é Deus, né? Tá fazendo aí, vai fazer, continuar fazendo aqui, né? Dar esperança uns para os outros. Então tudo que a casa tem promovido é para que nós venhamos nos edificar, que nós venhamos nos fortalecer no Senhor e andarmos, né, vitoriosos, porque o mês de agosto é um mês difícil, mas Deus disse é um mês de conquista daquilo que eu já te dei, mas
Parece que tem coisa em cima, que tem habitantes lá em cima. Tu vai no mês de agosto se posicionar para tomar posse daquilo que eu já liberei, que eu já te dei. Só que a gente quer o que Deus nos deu limpo, né? Sem trabalho, né? Ai, meu Deus, tem que tirar quem está lá. Ah, são maior que a gente, são mais hábeis, isso e aquilo outro. Uma das promessas do Senhor, né? Que Ele iria expelir. Se o povo desse ouvido, né, João? Na primeira ordem, eles não teriam nem que ir lutar. Mas eles não creram, na segunda vez tiveram que lutar. Né? Eu acho que o único que não lutou ali, da forma como a maioria, né, foi Caleb, onde ele mesmo bradou e disse, e ele escolheu a terra que mais gigante tinha. Porque ele tinha uma palavra: Deus vai expelir. Aleluia. E aí, se Deus vai expelir, não é tu que vai, né? É Ele que vai. E nessa noite, aqueles que estão se sentindo assim, e continuam se sentindo assim, quando Deus já te chamou para fazer discípulos, repartir o que tu está aprendendo do Senhor. E nessa noite eu gostaria muito que daqueles que talvez não estão se sentindo ainda em casa, não consigo me sentir ainda, não me sinto em casa. Tá, mas que casa, querido? A antiga? A idealizada? Hã? Que casa? Se abre para o novo do Senhor, que é seguro, porque Ele nos chama um relacionamento de confiança com Ele. Quantos creem que o Senhor está no controle de todas as coisas? E todo esse trabalhando que Ele está tendo com a gente, não pense que é só para ser usado para pessoas. Esse trabalhão que Ele está tendo com a gente é para ter a gente no céu com Ele. Toda essa mudança interior que Ele me chama a viver, para discipular, é um meio que vai me levar para Ele. É Ele me limpando para Ele, é Ele me transformando para Ele, é o meio dele me ter lá naquele dia. Entendam isso. Então nessa noite eu gostaria que tu te colocasse de pé, em nome de Jesus. E eu confesso que quando Deus me deu esse sonho, e essa palavra se abriu para mim, a minha oração naqueles dias, naquele lugar, foi: Senhor, arranca de mim a mentalidade prosélica. Tira de mim essa mente prosélica. Passou uns dias, abrimos um PG evangelístico na nossa casa já achamos uma função. Nós já trabalhamos na diaconia e já chegamos para o pastor: olha, nós já oferecemos na minha casa. Daí, preparamos já um lugar na minha casa. Olha bem, na minha casa. Oita! Nem era na igreja, que eu sempre trabalhei na igreja, né, Joel? Nada na minha casa, né? A minha casa, preparar a minha casa, receber pessoas na minha casa. A gente pede coisas boas para o Senhor, casas boas para o Senhor. Casa boa, bonita, instalada e coisa e tal. Aí Ele dá, né? Aí depois Ele vem e me dá uma sala, né? Senhor, já pensei, já tem uma porta aqui que sobe para a sala, já fecha aquela porta, né? A gente pensa assim, tem um banheiro na sala, naquela peça, tá tudo ali, sobe na escada, a pessoa fica ali e aí não entra na casa, né? Olha a mana, olha que lindeza, olha a convertida, olha aquela que quer ganhar alma para Jesus. Aí de repente, teve um ou dois dias que as crianças subiram para fazer escolinha. Não na garagem, estava muito frio, subindo para fazer na minha sala. E ali foi algo que Deus em cada encontro, Deus trabalhava coisas grandes e fortes em mim. Não foi tu que me pediu, que papo todo, né? Me dá um carro bom, quantos já orou, me dá um carro novo, para eu aí, para tua obra, para eu dar carona aqui,
que obra, que... Jesus sabe de tudo isso já, né? Que feiura. Mas daí Ele dá só para mostrar para ti quanto tu é feio. Alguém que Ele dá só para mostrar para ti que, olha que bonita, né? E aí tá lá o Billy lá, com a peça lá, e diz, nós temos que abrir um PG em casa. Eu digo, mas já tem igreja aqui, eu não tenho que abrir mais um PG, mas nós estamos precisando de líderes. Estamos precisando de pessoas que queiram se doar, tirar um dia na semana para fazer discípulos. Porque lugar, ambiente nós temos para colocar alguém lá que possa, que a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Mas a gente tem desejo de ofertar nossa casa, de estar aqui na casa do Senhor. Eu não sei o que Deus te deu. Eu não sei, talvez tu não tenha uma casa, tu não tenha um ambiente, mas tu tem um coração voltado e tu gostaria, usa a casa de alguém e alcança vidas para o Senhor. Então, nesta noite, nós vamos adorar o Senhor. E eu gostaria muito que aqueles com quem a palavra falou, eu não posso permanecer na presença do Senhor só querendo, sabe, usufruir. E nessa noite o Senhor te pergunta que relacionamento tem tido com Ele. Um relacionamento com Deus? Ou um relacionamento com o Pai? Porque o Pai, Ele disciplina. E quando Ele disciplina é porque Ele ama. Olha bem, olha a diferença. Mas quando Ele é meu Deus, eu faço de tudo na vida para Ele não me disciplinar. E quando Ele me disciplina, eu fico de mal com Ele. Eu acho que é injusto. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Ele ainda? Eu não quero mais trazer sacrifício para Ele, para não ser bonito. Não quero mais trazer sacrifício para Ele, para obter um bem, um favor. Eu quero que Ele esteja na minha vida e que Ele veja a minha necessidade. Eu quero que Ele conheça os meus armários. Eu quero que Ele saiba da minha casa, da minha vida, da minha conta bancária. Eu quero que Ele tenha acesso às minhas coisas. E Ele sabendo de todas essas coisas. E o meu desejo de estar com Ele, independente se Ele fizer, se Ele pagar, se Ele não pagar, mas que Ele esteja comigo e que Ele me ajude a passar. Eu creio que isso é um relacionamento que agrada a Deus. Então nessa noite que essa palavra possa ter encontrado o endereço, que tu possa verdadeiramente deixar o Espírito Santo te transformar em discípulo de Cristo. O novo por completo. E eu orava nesses dias e estou pedindo, troca toda a minha veste. Eu entendi que uma mensagem nova numa estrutura velha dá problema. Muda minha veste, muda, troca. Eu me abro para isso, eu me abro para isso, Senhor. Então, que tu possa nesta noite, segundo a palavra, se ela falou ao teu coração, corresponda ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e esse altar é um lugar aonde tu pode se declarar para Ele. Tu pode dizer para Ele, Senhor, sou eu estou assim, me sentindo assim, mas não quero ser isso. Muda-me segundo o poder da tua palavra desta noite. Muda o meu pensamento, muda o meu sentimento, me transforma segundo a tua vontade e me faz filho nesse lugar, e me faz filho nesse lugar, e me faz filho nesse lugar. Então eu te convido em nome de Jesus a adorar o Senhor e se mover para que nós possamos orar juntos. Os pastores vão estar aqui e eles vão estar orando com vocês, porque essa oração não é alguém que faz por ti, é uma oração de entrega, é uma oração de consciência, é tu
mentalidade, a mentalidade de Cristo, possa ser implantada em nós e que nós possamos viver nesses dias, neste tempo, para Ele, com Ele, rendendo, fazendo aquilo que é necessário nesses dias, através da nossa vida, com a nossa vida. Feche os teus olhos.